Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas todo mundo a mais um episódio do nosso podcast queridíssimo Ai Que Tudo, apresentado por mim, Alessandra Vespa, e Roberta Smilar, minha parceiraça aqui, junto na apresentação. Hoje, no episódio, temos uma convidada mais do que especial. É uma honra estar falando com ela e poder trazer essa experiência para vocês. Ela é jornalista, já foi atriz, vai falar um pouco sobre isso, mas hoje exerce a direção de um dos maiores reality shows do Brasil, que é o MasterChef. Estamos aqui com Marisa Mestiço. Seja bem-vinda, Marisa! Que delícia ter você aqui! O trocadilho vale, né, gente? Obrigada, meninas. É muito legal falar com mulheres, sabe? Eu me sinto muito potente quando eu chego num lugar e falo assim, serão mulheres. Porque é tão difícil, eu venho de um mercado tão masculinizado, tão nichado, que quando eu vejo mulheres na voz, eu falo, tô bem. Então aqui você sente à vontade. Exato. A ideia é essa, tá? E a gente quer começar, claro, conhecendo um pouco da sua trajetória, né? Até chegar como diretora-geral do MasterChef, que eu sei que você encabeçou esse projeto, né? Então conta um pouquinho pra gente como foi toda esse caminho até chegar aí. Resumidamente. Claro. Gente, eu vivi de tudo. Eu sou uma mulher periférica, então acho que isso é sempre uma coisa que eu endosso, porque uma mulher periférica dificilmente chegaria num lugar de destaque se não fosse um pouco de sorte, muita dedicação e muita resiliência. Então eu me considero uma pessoa vitoriosa no sentido real dessa jornada. Eu comecei a fazer teatro em 95, quando eu tinha 15 anos. Eu queria... Na verdade, comecei a trabalhar com 13 anos, porque eu queria fazer teatro. E daí eu fui arranjar emprego em shopping, porque era o que eu achava que eu tinha que trabalhar, era a sazonalidade da escola, enfim. Daí, finalmente, quando eu completei 15 anos, eu consegui pagar o meu primeiro curso de teatro, que era no centro de São Paulo, lá na Bela Vista. E foi uma das melhores coisas que eu fiz, porque eu me vi uma mulher muito independente e muito curiosa. Eu venho do extremo sul de São Paulo, de um lugar onde você não tem muita prospecção, muito planejamento, você não tem a relação de cultuar uma carreira, você tem a relação de subsistência, você precisa ganhar dinheiro para trazer para sua casa. Então, a gente na periferia vive meio que nesse lugar, né? Um lugar que está sempre muito hostil, porque você não consegue olhar para o futuro. O negócio é agora, você está sempre solucionando problemas. Bom, dito isso, por que eu digo isso? Porque quando eu entrei no teatro, eu descobri que tinha um mundo além da ponte onde eu morava. Então, isso pra mim foi muito legal. Eu brinco que eu falo que eu fazia parte do mito da caverna. Eu só via sombras. Quando eu atravessei a ponte e me coloquei na disposição para aprender alguma coisa relacionada a artes, eu saí dessa caverna e descobri um mundo. Então, eu acho que a minha carreira foi meio que construída assim. Eu sempre chegava nos lugares, ia ficando, Marisa, você quer fazer isso? Eu faço. Então, eu fui editora, eu fui cinegrafista, eu fui roteirista, eu fui produtora, eu fiz logística, eu fui repórter, eu fui atriz, eu fui muitas coisas. Eu fui fotógrafa. Tive até foto publicada no Estadão na época de fotojornalismo. Minha concorrente na época, hein? É bom saber, hein? Que eu trabalhei na Folha. Exatamente, eu era sua concorrente. Então, eu acho que quando eu cheguei no Master, eu já estava numa jornada de conteúdo efetivamente, só que eu era uma profissional muito híbrida, porque eu ocupava qualquer lugar que o projeto precisasse. Quando eu cheguei para fazer MasterChef, a gente tinha uma visão muito, muito segmentada de gastronomia. Era um projeto grande, MasterChef já era sucesso em outros países do mundo, então não era um problema pra gente. Mas o Brasil ainda era um Brasil de receita do dia a dia, então você tinha os programas diários que tinham um pouco dessa cozinha da dona de casa, não necessariamente. Que ano que era isso, Marisa? 2014. Tá. 2013, na verdade, porque foi quando a gente começou a preparar, mas em 2014 a gente estreou o MasterChef. Então, em 2013, eu e o Patrício Dias, meu amigo, meu parceirão até hoje, a gente tinha um desafio de conseguir implementar esse formato no Brasil e conseguir revelar para o Brasil um novo jeito de olhar a gastronomia. Então não era programa diário, não eram os canais a cabo, né? Porque não existia streaming em 2014, minha gente. Parece que tudo nasceu assim, né? Não existia smartphone. Imagina, né? Impensável, né? É muito maluco, né? É muito maluco a gente pensar que, né, a gente tá falando de 11 anos. Praticamente 11 anos atrás. Assim,
É isso, né? Outro mundo. Era outro mundo, era outra realidade. Então, a minha missão da parte do pacote, eu e Patrício, ele tinha que trazer as relações do formato internacional, a gente tem Bíblia, toda vez que a gente faz implementação de um formato internacional, existem as policies do formato, enfim. E eu tinha a missão de começar a dar cara para as pessoas que iam fazer este programa acontecer. Então, eu fui entrevistar vários chefes, viraram meus amigos, inclusive eu estava aqui no telefone falando com algum deles. Ai, que delícia! Legal, né? Eu ganhei muitos delícia. amigos, muitos parceiros, gente. Gastronomia abriu, assim, de verdade, é meu coração. E daí eu cheguei no Fogaça e na Paola, que é o que todo mundo sempre pergunta, como que eu cheguei neles. Basicamente, eles eram destaques no universo gastronômico deles, da cidade de São Paulo, né? Usei os veículos de comunicação sério, e a maioria era impresso, então fui atrás de conversar com melhores jornalistas de revista de cobertura gastronômica. Eu queria trazer as pessoas que estavam no quase virando uma estrela. Porque essa era a identidade do formato. Não era trazer já os nomes que migravam ali, internacionalmente, inclusive, né? E foi muito legal, porque eu saí da conversa com o Fogaça, da conversa com a Paola, cheguei pro Pato e falei assim, Pato, eu acho que a gente já tem uma química aqui. Daí ele falou, bom, então vamos começar. O Jacan especificamente já estava fazendo um teste para outro formato, que já era uma espécie de pesadelo na cozinha. E a gente já tinha visto ele no vídeo. Então a gente falou, nossa, esse misturado. A gente começou a pegar os chefes, nossos parceiros, e fez testes com eles, usando até o restaurante de vários amigos aqui, pessoas muito generosas. Eu tenho muita sorte, porque eu caí num celeiro de gente muito legal. Então eu tô falando de nomes grandes, mas também de gente que não tinha muito, há 11 anos atrás, não tinha nem muito destaque na gastronomia. Mas quando eu falei, olha, eu quero falar sobre gastronomia de um jeito sério, diferente, todo o mercado de gastronomia me ajudou. Eu tenho vários amigos até hoje que estão assim, dentro de um universo muito, muito, muito próspero. E ali, em 2014, nasceu MasterChef, na pior fase da minha vida. Dizem que é assim, né? Sua vida pessoal, né, no chão, sua vida profissional voando, isso, ou vice-versa, né? Por que será, né? Que isso Gente, que ciclo é esse? Esse que eu ia falar por quê, né? A gente se pergunta, né? Às vezes eu tenho aquele meme, às vezes eu publico aquele meme no meu Instagram, tipo, Deus, eu sei que a minha hora vai chegar, mas pode ser agora. E 2014 era isso, era eu grávida, meu pai tinha acabado de morrer, um projeto nascendo, eu ganhando na Paula Padrão no reality show, ela saindo da bancada. Essa era a minha vida. E eu conto isso, tipo, eu falo que a minha maternidade começou com o MasterChef. Eu falo pro Pato que o MasterChef é o nosso primeiro filho. Porque ali nasceu, gente, uma turbulenta, gigantesca mudança no comportamento social, não é só gastronômico, social do Brasil. A gente passou a ser adjetivo, hoje você é MasterChef, hoje você... Virou um boom que a gente mal tinha terminado de exibir em 2014 e já estavam falando pra gente, vamos, tem que voltar, a gente tem que fazer. Só que daí no gap entre gravação, exibição e final... Eu ganhei minha filha, Luísa, que nasceu em janeiro de 2015. Daí o Pato falou assim, Marisa, a gente precisa fazer de novo, não sei o quê. Eu falei, e você, Não, e esse início, né? Esse início... Imagina, minha vida é super caótica. É uma vida, né, que muda completamente. Gente, olha, a rotina, tudo. Eu fui uma maluca. Eu cheguei no Pato, eu falei assim, eu te encontro. Levei a Luísa, levei minhas coisas, carro cheio de coisa. Daí ele falou assim, vamos, você topa? Daí eu falei, Pato, eu topo, só que agora eu não sou mais sozinha. Eu não sou mais uma pessoa. Eu tenho um gancho aqui. Se você me aceitar... Um serzinho junto. Se você me aceitar com a minha filha, eu topo e vamos que vamos. E assim foi. A Luísa virou o bibelô do set. Ai, que graça! O Raul Lemos falava isso na segunda temporada. Ele falou assim, ai, Marisa, deixa eu tocar no mascotinho. Amuletinho da sorte. Porque toda vez que ele tocava nela, ele tinha sorte. Eu levava ela, gente. Daí a minha vida foi virando uma vida muito... A minha vida que era privadinha, tipo, toda minha. Ai, como era bom essa vida. Virou uma vida escancarada. Eu tava sempre com o peito cheio de leite vazando. Eu precisava o tempo todo de ajuda das pessoas. Então, eu deixava a Luísa no cantinho com a Ana e com a Paola, no lugar que tinha um ar-condicionado melhorzinho, porque eu voltei a trabalhar. A Luísa tinha 2 meses. E eu amamentei a Luísa até 1 ano e 2 meses. Meu Deus! Exclusivamente no peito.
E a minha vida foi meio que indo assim, e daí foi passando, o programa foi ficando maior, a gente foi conseguindo ter o boom, né? 2015 a gente teve mais de 1 milhão de gente falando da gente no Twitter ao mesmo tempo, na final da Isabel e do Raul. E ali nasceu um programa que eu acho que entrou para a história do país, e eu me sinto muito feliz de fazer parte dessa história, porque daí eu fui deixando de ser coordenadora, virei diretora de estúdio, e daí as coisas foram acontecendo, o Pato foi virando uma pessoa que foi virando um destaque, né, dentro da emissora, dentro do audiovisual, ganhou uma nova oportunidade, me deu uma nova oportunidade. Então eu fui ganhando amigos, porque hoje eu tenho a Ana, que é minha amiga pessoal, minha best, a Paola me deu as coisas que ela tinha guardado da Francesca e falou, olha, guardei para um momento muito especial, e ela me deu as coisas. Isso é muito simbólico para mim, porque não tem nada a ver com a artista que ela se transformou, mas com a pessoa que ela é. O Jacan, o Fogaça, a Helena foi um presente, sabe? Eu tenho o Rodrigo Oliveira, que fez parte dessa família, chegou o Diego Lozano o ano passado. Ou seja, eu fui ganhando pessoas, fui ganhando braços, fui ganhando amigos, fui ganhando uma comunidade. Então, eu tenho um carinho imenso pelos meus amigos. Eduardo Ascioli hoje é meu parceiro. Patrício Dias está na HBO, Max, que é a que transmite streaming do MasterChef. Então, eu tô sempre cercada dos meus. E eu acho isso muito importante, porque quando a gente fala de carreira, eu sempre penso, caramba, como que eu cheguei até aqui? Eu não tinha processado, porque eu fui atropelando, né? Eu não vivi o luto, eu tive filho. Em 2016 eu tive o Bento, achando que eu tava comendo muito... É bizarro. Eu tava comendo muito doce. Eu falei, nossa, tô engordando, tô comendo muito... Tô com uma barriguinha. Nossa, que coisa estranha, gente. Eu vou contar uma coisa muito íntima aqui pra vocês, mas é a realidade. Virou muito chacota na produção. Em 2016 eu fui fazer... transvaginal, gente, muito papo ginecológico. Papo feminino, gente. É a vida. E é a vida. Daí eu cheguei, tô lá no exame, gente, é constrangedor. Essas mulheres sabem bem disso. Daí a médica olha pra mim e fala assim: mamãe, não precisava mais do transvaginal. Gente, juro, eu vou imitar pra vocês. Só que eu tava com a perna assim, eu fiz, o quê? Desesperada, né? Ela falou, e é menino. Então já tinha um tempo. A minha gravidez foi a gravidez mais, sabe? Tipo, eu não sabia que estava grávida. Eu super poderia fazer esse reality, gente. Meu Deus. Começa outro reality agora. Mas olha, posso te dizer, eu acho que isso não é tão incomum. Eu também acho. Vou te dizer por quê. Porque comigo não foi através do exame transvaginal, tá? Mas foi numa quadra de tênis. Eu fui jogar e eu falei, eu tô esquisita. Tem alguma coisa pesando, entende? E é isso, a mulher... Já tinha meses? Já, não tinha tanto... Eu não sei com quantos meses, você mas assim... Marisa, pelo amor de Deus. Eu sou a vergonha do feminino, gente, desculpa, O Bento Brasil. nasceu no mês seguinte, é isso? Foi quase isso, eu tava achando que eu tava comendo muito sorvete. Falei, nossa, gente, tô engordando. Meu Deus. Eu tava com o que seriam hoje, sei lá, as 14 semanas, 16 semanas. A semana em que você descobre o sexo do neném. Nossa, 2 meses e meio, né? Quase 3, né? E eu descobri, não, eu cheguei, foi tudo isso, eu cheguei na produção, assim, tão chocada, eu falei, gente, deixa eu contar uma coisa pra vocês, e daí todo mundo, né? Porque daí a gente virou uma família, gente. MasterChef é uma família. É, claro. Eu falei, eu tô grávida e vai nascer em dezembro. Daí eu lembro que todo mundo olhou pra mim, tipo, como você escondeu isso da gente? E o Pato olhou pra mim e falou assim, puta que pariu, é na final ao vivo! E eu falei, caramba, e a gente não podia ter sido uma outra data. Marisa, era um pouquinho gente. E é a Lady Murphy, não é sempre, a Lady Murphy? Sempre, podia, sempre. É sempre assim. Meu parto adiantou, acabei não conseguindo fazer a final ao vivo, mas foi lindo, foi incrível, tá tudo certo. Mas assim, as coisas foram acontecendo de um jeito muito embolado e a vida passou. Quando eu olho pra trás agora, eu levo meus filhos pro set, muitas vezes, e eles estão grandes. Eu falei assim, nossa, gente, eu tava 2 meses, a Luísa não tinha nem terminado de tomar as vacinas necessárias para sair de casa, e eu, uma mulher, precisando trabalhar, fazer outras coisas, saí com meu filho meio tipo uma fêmea indo leoa, pra caça, né? Uma leoa indo pra caça, sabe? E daí com o Bento eu comecei a criar estrutura, daí eu comecei a falar, bom, minha rede de apoio precisa ser um pouco maior, e a vida foi se ajustando. Mas hoje, se eu olho pra trás desses meus 12 anos, porque eu tenho quase 12 anos de master,
eu penso, caramba, é uma vida, porque eu tenho 23 anos de carreira. É isso, quase 23 anos de carreira. Então, metade da minha carreira eu tenho dedicado para um projeto muito grande. Não que eu não faça outras coisas, eu faço filme, faço outras coisas, mas esse é um projeto que permeia a minha vida e que conta muito sobre quem eu sou. Tanto que eu fico meio na dúvida mesmo, quando as pessoas olham para mim e falam assim, nossa, mas tanto tempo num projeto só, você não cansa? E eu penso 2 vezes antes de responder, porque eu falei, deixa eu refletir, porque se a pessoa falou com esse peso, será que eu não tô vendo esse peso? E daí eu penso, eu falo, não, a vida é movimento, e o master que eu faço todo ano é um Masterchef diferente, mesmo que eu entre no mesmo campo, com as mesmas regras, com as mesmas pessoas no palco, mas quando eu coloco ali os competidores diferentes e quando eu trago alimentos diferentes, já virou outra coisa. Muda tudo. E você cresceu no programa, não é que você esteve sempre numa função só, você faz tudo. É isso, hoje é difícil. É difícil até porque nós somos hoje 150 pessoas trabalhando, direto e indiretamente. Porque a gente acabou tendo muitos departamentos a nosso favor, né? A gente tem um movimento na emissora, porque é um programa que começa na terça e termina no domingo, no ar. Então, a gente passa a semana inteira praticamente com esse caldo. E o digital é um programa que já nasceu híbrido. Então, a gente não nasceu transformando para o digital, a gente já nasceu nesse lugar. Então, quando entrou o streaming, eu falei, gente, é mais um agregador aqui para quem quer maratonar, para quem quer mudar um pouco a vida. E as gravações são... qual a periodicidade dessas gravações? Eu gravo todas as temporadas do ano, tudo numa tacada só. Então, eu me organizo. Eu vivo o Masterchef entre pré-produção e gravação e exibição, tudo ao mesmo tempo. Então, neste momento, eu já terminei de gravar todas desse ano, que vai até o ar até janeiro, e esse ano tem celebridades, que é a novidade, que é muito legal. Ai, que legal. É muito legal. Não dá pra dar Quando que começa? É novembro, mas a gente legal. vai ser na sequência, na sequência de confeitaria, celebridades, e as nossas celebridades são solares, minha gente. É isso que eu quero saber. Já deu spoiler, Marisa. Nossa, já deu. A gente quer saber. É isso. Vai ser uma coisa muito legal. Confeitaria, uma curiosidade. Confeitaria, eu fui por encontro de Masterchefs no mundo, em 2023, em Portugal. Um encontro que acontece pela Band J, junto com a Endemol, que traz os players de sucesso de Masterchef pelo mundo. E o Brasil é destaque porque nós estamos como Austrália, Espanha, Estados Unidos, meio que ininterrupto, né? O Brasil, inclusive, nunca nem parou, não teve nenhuma janela de pausa nesse tempo. E chegou lá, eu vi a Austrália falando que ia fazer confeitaria. Eu voltei pro Brasil e falei, caramba, é isso. Eu quero fazer confeitaria. Eu falei, bom, como que se faz confeitaria do jeito que a gente quer? Não a confeitaria dentro dos programas que já tem. Porque a gente queria fazer confeitaria dentro do que eu tinha visto na Austrália, que é simplesmente com os maiores nomes da confeitaria brasileira. Então precisava estar neste lugar e não na escala do empreendedorismo, né? Porque hoje os programas têm isso. A escala do empreendedorismo. Então tem a boleira, o cara da escultura. Agora no universo digital tem um monte de gente que cozinha em casa e mostra macetes para você também produzir. Enfim. Eu demorei 1 ano para conseguir estruturar o confeitaria, e o ano passado a gente estreou e foi um sucesso. A gente ganhou todos os prêmios, fomos indicados para a maioria dos prêmios brasileiros. No final do ano a gente ganhou o prêmio imprensa, troféu imprensa, que é muito importante, icônico para a televisão brasileira, e todos os digitais. Então, falei, poxa, eu tô no caminho certo. A gente entrou agora com a 2ª temporada, que também tá vindo muito bem. Então, eu acredito que Celebridades vai ser esse mesmo sentimento que eu tive. Mas só pra entender, o final é ao vivo? Porque você falou, tem final ao vivo em dezembro. Ela é ao vivo? Dependendo do formato, sim. Tá. Não é todo ano que a gente faz ao vivo, mas geralmente o Amadores a gente faz ao vivo. Porque é o lugar onde a gente tem maior número de episódios, maior número de entregas. Nós temos a sorte de ser, é muito legal dizer isso, audiovisual. O Master é um programa 100% vendido. 100%, a gente tem cotas vendidas até quando a gente não tá no ar, até quando a gente terminou de gravar, eu tenho cotas sendo vendidas. Você falou, a gente nunca parou, né, ininterrupto, é lógico, se vocês pararem, o público vai uma loucura. Sim. Eu tenho amigos que são extremamente viciados em Masterchef, então você não pode parar também, tem a cobrança do público, né? Sim. E eu acho que aí também tem, olhando pro lado comercial, que eu sou muito do comercial, tem o lado das cotas, né, também de patrocinadores.
mulheres que querem estar lá com a marca o tempo inteiro, né? Porque deve ser uma equação, aí uma negociação importante pro programa, né? A gente começou a sentir que o Master, quando ele deixou de ser um programa para virar cultura, porque isso é uma linha que não acontece com todos os programas. Quando a gente passou a fazer parte da vida das pessoas e não só do período que a gente está no ar, a gente entendeu que a credibilidade desse projeto também era muito relevante. Então as marcas chegam na gente querendo estar próximo dessa comunidade que a gente construiu. É muito difícil você construir uma comunidade que fala lá, eu quero estar com você. E eu tô falando de estar comigo 100%. Toda vez que as pessoas falam, parabéns, Masterchef é maravilhoso, eu agradeço. E toda vez que as pessoas falam assim, flopou, não foi legal, odiei, pandemia, nananã, eu também tava lá. Então, toda vez que as pessoas falam de Masterchef, eu sou a pessoa que estou lá. O que acontece dentro do universo corporativo e de comercial é que nada do que acontece no ar abala o que é o formato. Perfeito. E isso é uma coisa muito endêmica. Para vocês terem uma ideia, eu estava conversando esses dias com a Paty Gattoni, que é minha agente, e eu falei assim, Paty, está acontecendo uma coisa muito estranha. Tem marcas e agências vindo falar comigo diretamente, querendo estar comigo em algum projeto. E me procurando no LinkedIn, no meu próprio Instagram, conseguindo meu telefone através de algum outro contato. E daí ela parou para pensar e falou assim, poxa vida, isso significa que você tem muita credibilidade. Tudo que você toca tem credibilidade. E daí eu comecei uma nova construção, porque eu estava na construção da pessoa que faz tudo e que é tudo para este programa, para este formato. E eu comecei desse último ano a pensar que talvez valesse a pena começar a criar uma jornada mesmo de reflexão sobre o que significa você ter um trabalho muito admirado por quem consome, mas também muito endêmico e com muita credibilidade para quem paga esse projeto. Então hoje eu tenho um olhar muito business, eu tenho feito parte da rodada de negócios de todos os projetos que eu faço, e eu nunca me vi nesse lugar. Mesmo vindo de uma família de comerciantes, que está acostumado a negociar, que tem jogo para tudo, eu nunca me vi num lugar business. Lá atrás, antes de ser qualquer coisa, eu achava chique trabalhar em escritório, então meu sonho era trabalhar num banco. Porque quando eu tinha 13, 14 anos, todas as pessoas de sucesso da minha família ou do meu círculo de amigos estavam neste lugar. Então, quando eu descobri que esse lugar eu não pertencia, e eu tentei fazer muitas coisas, eu tentei empreender, eu fracassei em várias coisas. É isso. As pessoas falam, nossa, que jornada, né? A vida é essa. Existe a perda, existe o fracasso, né? Mas é nesse caminhar que a gente também se encontra como profissional e tudo, né? E o que eu acho também que é muito... que acontece muito, que eu vejo... Porque eu já venho da área comercial, mas assim, em geral, quem tem essa parte de conteúdo como você, né, que tem um olhar mais voltado à parte estratégica do conteúdo, da criação de um projeto, em geral, não tem muito o lado comercial num primeiro momento, que é provavelmente o que deve ter acontecido com você. Mas é o que você falou. Desenvolve. Isso, né? É desenvolvido, exatamente, porque essa autoridade que você conquistou, ela vem aliada de grandes patrocinadores e marcas que querem estar lá do seu lado. E esse é o grande lance, eu acho assim, o sucesso, de verdade, ele vem, claro, com a criação de um projeto maravilhoso, que está aí a prova, né, de que é um projeto que deu certo, mas quando você tem ali alguns parceiros estratégicos que te dão engrandecem o projeto, né? E aí você fala, poxa, eu consegui, né? Acho que é por aí, né? Que a gente vê o sucesso também de um projeto, porque não deve ser fácil também a concorrência de projetos dentro de uma TV e hoje em dia no streaming,
né? Eu imagino essa... Eu acho que a carreira no audiovisual, de comunicação, de modo geral, não só do audiovisual, ela vem numa mutação e numa transformação muito apoteótica, né? Porque tecnologicamente a gente se apropriou de muitas coisas, né? Todo mundo está sofrendo isso, todo mundo o tempo todo fala inteligência artificial, vai tirar as pessoas do seu lugar de trabalho, vai limitar a gente em termos criativos. Onde está o limite da ética do trabalho humano e do trabalho do código, né? De um prompt? Todas essas reflexões, eu acho que são coisas que estão batendo na gente nesse momento. E eu acho que também parte da gente entender esse cenário e transformar isso a nosso favor. Então, toda vez que a gente fala sobre tecnologia, ela vem como uma ferramenta para otimizar tempo. Tempo num schedule de produção, ele é dinheiro. Então, é óbvio que ele vai ser abraçado. Agora, ele serve para substituir um ser humano? Eu acho que não, porque dentro do meu projeto hoje, com todas as pessoas que eu tenho do trabalho, eu não tenho nenhuma escala de pensar em redução de pessoal porque a inteligência artificial vai tomar o trabalho. Eu acho que o que acontece a gente tem sido cada vez mais inteligente em pensar em processos. Esses processos talvez precisem de enxugar custos. Custos tá em todos os lugares, né? Estrutura, serviços, né? Eu acho que um projeto também precisa de uma saúde financeira para ele acontecer do jeito grandioso. Mas eu acho que a gente tem como gestores de projetos grandes, como nós somos referências, eu acho que a gente também tem que falar sobre todos os pensamentos futuristas dentro de uma realidade possível do agora. Eu acho que existe aí um super boom de um ambiente muito trágico que a gente ainda nem alcançou. Se a gente pensa Brasil, a gente ainda não alcançou nem o 5G em todos os lugares do Brasil. Nossa, a gente tem problemas de estrutura, de saneamento básico num país extremamente rico, né? A gente tem um pensamento muito desse recorte do Sudeste, como se a gente representasse o Brasil inteiro. Então eu acho que tem uma reflexão sim de potência, de falar como que a gente vai lidar com os próximos passos, mas também de identificar de que forma a gente vai fazer isso ser inteligente, relevante. Eu brinco falando que todo dia a gente dorme e acorda com as pessoas, a gente está sentado na mesa das pessoas. E isso é de um valor imenso. Todos esses cursos que você paga para tentar vender mais, para tentar alcançar a fidelidade, o primeiro milhão. É ótimo. É tudo isso, eu acho que, mas isso é trabalho, isso não tem fórmula, gente, é acerto, erro, acerto, e essa é um pouco da coisa da jornada da carreira. Eu olho para trás e falo assim, caramba, você chegar na montanha e fala, poxa, eu cheguei aqui na montanha. Você olha o visual e fala, bom, vamos descer que agora eu quero outra coisa. Porque é isso, eu nunca pensei em escala da minha profissão, depois que eu comecei a entender que eu precisava planejar a minha carreira, eu nunca pensei que eu tinha que chegar no pico da montanha e ficar só ali olhando, curtindo o visual. Eu queria chegar ali, ver o que tem lá, olhar o horizonte e falar, bom, agora meu objetivo é o leste, é o oeste, entendeu? É isso, porque eu acho que o que faz o nosso mercado de audiovisual ser produtivo, potente e necessário ainda são as pessoas. E isso eu acho que na minha jornada eu não abro mão. Então eu sou uma pessoa muito ajudada, sim. Eu sou uma pessoa muito grata, sim. Eu tenho muita sorte, sim. Eu não acredito em meritocracia, lamento. Mas eu acredito em jornada. Que eu acho que a jornada, se eu penso como um esportista, eu mais fracassei do que venci. E essa eu acho que é a reflexão que a gente tem de todo topo de carreira, né? Você passa mais tempo tentando do que acertando. Sim. E a gente tem que se apropriar dos erros e dos lugares onde não deu certo pra gente abastecer. E eu acho que eu tô nesse momento, e talvez a minha conversa com a Paty, a semana passada, tenha sido sobre isso. Falar, bom, se agora a minha voz é relevante para as marcas, e as marcas estão chegando em mim e não nas instituições, já que são duas instituições grandes, e que elas querem falar, me fala o projeto que você tá fazendo que eu quero estar com você, eu passei a pensar e falar, bom, beleza, então eu acho que eu tenho que fazer coisas que agora sejam para devolver. Eu fui muito acariciada com muitas coisas. Eu tô na hora de precisar devolver para minha vida, para outras Marisas. Eu sou um projeto de uma pessoa que talvez não teria saído da periferia.
Precisou de alguns estímulos, de alguns passos, de algumas mãozinhas. E eu fui. Se eu atravessei, saí da caverna, parei de ver sombras, tem um monte de Marisa lá precisando. Porque, no final das contas, a gente fala sobre estrutura, a gente fala o tempo todo sobre oportunidade. Então, você prepara seu filho para falar todas as línguas. Você quase prepara uma criança para chegar aos 12 anos e ela ser um MBA de alguma coisa. Ela é CEO de alguma coisa. Exatamente. E você esquece da vivência, do social. Ninguém cresce sozinho. E eu sou prova disso. Ninguém cresce sozinho. Toda vez que alguém me bate palmas, eu tenho muitas pessoas em minha volta que fizeram as coisas acontecerem na minha jornada. É óbvio, eu sou o capitão. Um capitão tem que olhar para o horizonte e falar, é para lá que a gente vai. É olhar para trás e falar assim, gente, preciso que você faça isso. Reorganizar a vida, mas de verdade, essa voz só é potente quando você olha para lá, para o lado, e você vê seus parceiros. Então eu tenho de verdade isso na minha vida e acho que tem dado certo. Eu queria que a Marisa falasse um pouco sobre algo que a gente estava falando antes de começar a rodar a câmera, que é essa questão da dificuldade de entrar nesse meio como mulher. Porque você acabou de falar, hoje eu sou capitão, eu sou capitã, né? Por quê? Você chegou aqui e hoje a gente vê as mulheres mais inseridas em outras profissões e outros lugares. 2014 e até antes, acho que era muito mais difícil. Até em relação à internet, a conhecimento. Não se falava de feminismo como se falou há alguns anos. E você falou assim também, eu consegui o que eu consegui por estar com pessoas. Pessoas me deram a mão, me ajudaram. E você falou da sua filha. Você começa o programa e depois de um ano você engravida. E você vai com ela, Luísa, né? Luísa. Pro set. Eles poderiam também ter falado, não, não vai dar, não funciona pra gente assim. Mas não, eles abraçaram. Como que foi isso nesse momento? Que é algo diferente da gente pensar, não é hoje, né? A gente tá falando de 10 anos atrás. E como foi pra você, como mulher, chegar a falar, eu sou capitã? Sabe assim? Como que foi isso? É uma loucura, né? Porque se eu penso quase 11 anos atrás, eu estava num ambiente que era um ambiente extremamente de liderança masculina, então é difícil um homem, não estou falando de ser machista, só de ser homem, de gênero mesmo, de ser homem, automaticamente eles não têm a mesma vivência, porque eles não entendem o que é a vida de uma mulher, principalmente com a maternidade. Mas eu tive muita empatia do Patrício Dias, sim, que foi meu parceiro, que ele poderia simplesmente não falar, Marisa, precisamos fazer. Eu poderia ser substituída e tá tudo certo. Que a vida é assim também, né? Mas ele, quando ele me deu essa chance, ele entendeu a minha jornada também. E acho que todo mundo entendia. Então, eu tinha isso. Eu chegava, eu amamentava enquanto estava trocando set. Eu entregava minhas crianças e falava assim... Eu entregava a Luísa pra Ana e falava assim... Ai, cuida da Luísa só um pouquinho. Até brinco que a Ana é minha primeira babá. Ela cuidou da Luísa pra mim. Ela me ajudou muito. Então, eu acho que o que aconteceu é que hoje, quando eu olho uma pessoa no universo da maternidade, nas duas empresas que eu trabalho para Masterchef, Band e Endemol, já é outra estrutura. A minha gravidez do Bento, eu já tive um afastamento conduzido pela Endemol para falar assim, não, por favor, viva a sua, esse momento que é tão importante. E a diferença de 2 anos. É verdade. Quando eu olho as políticas das empresas hoje, daí agora indo para um lugar até maior, porque eu passei a muito falar, toda vez que eu falo para uma mãe, como foi a minha jornada com a maternidade, com a Luísa e com o Bento, trabalhando numa carreira de ascensão muito rápida também, as pessoas ficam falando, pelo amor de Deus, me conta, como que você fazia? Todo mundo quer saber. E eu faço um comparativo, porque a gente hoje tem muito mais discernimento de que uma mulher que gestou, ela tem muito mais potência do que qualquer profissional que não tenha um codependente. Por quê? Porque ela aprende na raça. Não tem manual. A maternidade não tem manual, minha gente. Você vai virar noites, você vai conhecer esse ser humano no primeiro momento, nos primeiros meses, ele é você e ele. Não tem a rede de apoio do lado, porque ele é parte de você. Então, eu tenho visto uma evolução muito grande. Eu tinha dificuldade, por exemplo, na amamentação da Luísa.
porque precisava ser feito dentro das tabulações. Todo mundo tinha muito medo da parte estrutural, jurídica, porque era uma pessoa que devia, em tese, estar era muita coisa. E eu era uma PJ. Então, assim, eu tinha, dentro da minha estrutura, a minha própria empresa, né? Então, eu tinha que arcar de uma forma diferente. Mas tinha uma coisa muito, muito, muito diferente. Hoje, por exemplo, na Band tem o lugar de você entrar, que é tipo um camarim para você poder tirar leite, porque a gente tirava leite onde dava. Lá, há 11 anos atrás, era isso. A Luísa não pegou mamadeira, então meu marido trazia ela a cada 3 horas para vir. Ele arranjou um emprego perto da Band para trazer ela a cada 3 horas para poder amamentar. Ela não pegou mamadeira, ela não pegou chupeta. Ainda pra ajudar, né? Pra ajudar um gente, a jornada. Então, mas é legal, desculpa fazer esse parênteses, mas é tão importante isso, porque quem olha, né, vê você, uma mulher de sucesso, bem-sucedida, aí, as marcas correndo atrás, não tem ideia. Não, eu acho que a grande maioria não tem ideia do que é ser uma pessoa resiliente no trabalho, né? E, paralelamente, você ser mãe. E só quem é mãe sabe a dedicação, e eu imagino quantos momentos de culpa, inclusive, você deve ter vivido, porque fica aquela divisão, olha, meu Deus, eu tenho esse trabalho que me sustenta, que eu amo e tal, e tem meu filho. Então, eu digo isso porque eu acho que, assim, valoriza ainda mais uma mulher periférica que, né, cresceu tão rapidamente e é isso. Então, parabéns, assim, porque não é fácil. Não é fácil essa jornada, assim. Eu lembrei, você tá falando aqui, eu lembrei uma coisa. A primeira palavra que a Luísa falou foi Tica, que era a cachorra da casa da minha mãe, que era quando ela ficava lá. Então ela não falou mamãe, ela falava Tica, Tica. E daí eu falei, mãe, pelo amor de Deus, a Luísa chama Tica, que é o cachorro, e não fala mamãe. Eu sei. Daí minha mãe falou assim, calma, é porque ela ouve a gente o tempo todo aqui em casa, quando a Luísa, porque daí quando entrou a introdução alimentar, obrigada a Deus, isso acontece, né? Daí ela começou a tomar coisa, daí começa a tirar leite, porque daí ela pega mamadeira, porque entra ao mastigar, né? A papinha. A papinha, Então eu conseguia fazer outras coisas, mas quando eu deixava na casa da minha mãe, porque daí eu também não confiava de deixar ela em outro lugar, daí eu contratei uma pessoa para me ajudar, e foi tudo certo, foi tudo rolando, foi dando tudo perfeito. Daí um dia eu cheguei em casa, aí eu falei, mamãe dela, Tica! Eu falei, nossa, não! Meu, que ódio. Chora no banheiro, toma banho e sai maravilhosa, fingindo que tá tudo certo. Você sai com que nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? Minha cabeleireira fala isso. Nasce. Não tem como você não se culpar por alguma coisa, né? Não tem, porque você se sente, além da responsabilidade real, né, de um ser humano, não é uma coisa, né? Não é uma coisa que você devolve, que você troca, que você coloca no Enjoei e vende, né? Ai, hoje eu não tô afim. Ai, gente, coloca a Luísa, Enjoei.com. Não, você precisa trabalhar, e é um ser humano que vai formando outras coisas. Então, assim, ele não é uma cópia de você. Então, começa vários desafios. Então, todos os dias eu tenho coisas incríveis que eu olho para os meus filhos. Eles são seres humanos mais legais, assim. A Luísa e o Bento tá com 8, a Luísa com 10. Eu falo, filho, se eu fosse criança, eu queria ser seus amigos, assim. Porque eles são gente boa, eles são legais, eles são ativos e confrontativos contra preconceito. Você olha eles se defendendo e fala, não, o que você tá falando não é legal, não pode falar do corpo das pessoas, não pode falar assim das pessoas, isso não tem nada a ver. Eu falei, caramba, essa parte tá legal. Mas aí tem, assim, as outras coisas, né? Um dia que tem alguma coisa de bullying, né? Porque começa as coisas da escola, um sentimento que tá ali, uma rusga, um sentimento de falar assim, você não tá mais assistindo coisas comigo, você fica só no celular, porque daí a gente começa a levar trabalho pra casa, e você senta pra assistir filme, e você fica assim, começou o filme. Deixa eu responder. Meu Deus. Entendeu? Sim. Essa vida eletrônica aqui, essa tecnologia, ela ajudou, mas ela é um inferno, porque tudo virou urgente, e às vezes não é urgente. É isso então, mesmo. como você readaptar? Então, como você olhar pra você de forma mais saudável, inclusive, né? Relacionamentos precisam ser saudáveis. Senão, daqui a pouco, eles estão repetindo o seu pior. E eu acho que é aí que são as coisas que frustram a mãe.
No caso, acho que você sabe bem o que eu tô falando. Porque é exatamente nesse lugar que você fala assim, onde eu falei, puta, eu realmente não tava nesse dia. Eu cheguei, eu tava estressada, eu não dei conta. Eu acordo, gente, quando eu tô gravando até hoje, eu acordo 5 horas da manhã pra fazer arroz, feijão, carne de panela. Meus filhos comem a minha comida. E eu tô tendo até dificuldade, que eles não querem comer a comida da nutricionista da escola. Não é que é ruim, mas não é a minha comida. E daí eu faço pão, eu faço meu próprio iogurte. Eu comecei a entender a alimentação com o MasterChef. Eu sou uma pessoa em evolução gastronômica, que era muito importante cuidar dessa parte de alimentação dos meus filhos e apresentar para eles o maior número de coisas, de opções, porque comida para nós é cultura. E isso é uma jornada, mas é uma jornada de dedicação, porque você tá sempre naquele pezinho da ala do departamento lá do mercado, em que tem coisas que facilitam a sua vida. E eu falo, puxa, facilita, mas não vai facilitar. E além disso, é o tempo, né? É o que você falou. Porque eu acho que essa questão é muito interessante. Que é a questão de a gente querer ser a melhor mãe possível, oferecer o melhor para esse seu filho, né? E, ao mesmo tempo, você ter o seu tempo, que deve ser super corrido, restrito para o trabalho. Então, veja, é incrível, né? Essa questão de não cair no fast food, né? No eu pedido. Acho incrível. Eu não imaginaria, mas claro que eu acho que também o MasterChef ajudou nessa influência, mas eu não imaginaria. Às vezes eu chego 7 horas da manhã pra gravar, já deixei minhas crianças, daí eu chego com a mão cheirando a alho, né? Claro. A vida, cheiro comida. Daí todo mundo dá, o que você fez? Hoje eu fiz carne de panela, fiz bife rolê, já fiz o macarrão, já... Olha isso. Fiz o bolo da tarde, o lanche da tarde pra ir pra fazer. Eu faço tudo. É sério isso, porque isso é muito difícil. Eu confesso que na minha época, eu tive muita dificuldade. Tive ajuda, tá? Mas eu tinha muita dificuldade, apesar de sempre foi, modéstia à parte, uma mãe dedicada. Mas eu acho que essa equação é tão complicada, é tão difícil. Que bom que você conseguiu. E que bom, né? Agora, posso fazer só uma perguntinha? Pode. Que não tem nada a ver com isso, mas é que me ficou na minha cabeça na hora que você falou do recorte do Sudeste. Eu queria entender uma coisa. O MasterChef é nacional hoje, certo? Nacional. Audiência. Tem alguma região que... Eu imagino que a Sudeste tenha uma audiência diferenciada ou não? Você tem esse dado hoje? Porque assim, eu imagino que os públicos, só para complementar, sejam públicos um pouco diferentes na questão cultural até do alimento, né? A gente vê. Vocês têm algum estudo, ou quando você faz essa estratégia de conteúdo, você pensa no nacional, ou você pensa assim, essa temporada, vamos fazer uma coisa mais dirigida pro Nordeste, ou não? Não, a gente tem os números muito equacionados e de divisão quase 50%. Então, a gente tem quase 50% homens e mulheres. Então, é muito... Não dá pra falar, vou fazer um programa mais feminino. A gente é muito pulverizado no Brasil. Então, a gente tem um alcance muito grande, porque TV aberta, né? Se eu estivesse só no streaming, pra vocês terem uma ideia, o ano passado nós ficamos entre as 3 séries mais assistidas na América Latina. E a gente só perde pra ficção. Ou seja... Na América Latina. É muita coisa. Mas o público do streaming, ele é um público ainda qualificado pelo poder aquisitivo. Então não é todo mundo que paga a condição de ter o streaming, de ter internet, de ter o alcance pelo celular, por mais que o celular ainda seja... hoje já é uma das primeiras telas de audiência. Então, estar no canal aberto é muito relevante. Eu acho que a gente fala para um Brasil profundo. É um Brasil de 1900 e bolinha. É isso, é o Brasil de 1960, quando chegou a televisão no Brasil, né? 50, 60. Então, a gente tem um alcance muito grande. Eu privilegio uma gastronomia geral Brasil. Eu não gosto de trabalhar. Óbvio que a gente tem provas que endossam as regiões, mas eu procuro ter representatividade.
gastronomicamente. Então, minha equipe gastronômica já começa a produzir e pensar quais são os ingredientes, o que a gente pode trabalhar, o que está acontecendo agora nesse momento no Brasil, em termos de agricultura, em termos de moda. A gente vai misturando todas as coisas e fazendo isso para a gente construir 2026. E a gente trabalha o regionalismo com as pessoas, porque a jornada do Masterchef Amadores, por exemplo, ela é uma jornada de transformação de vida. A pessoa que chega no Master, ela quer se provar para alguma coisa. Seja para fazer a aprovação de família e dizer eu cozinho bem sim, e seja para dizer eu escolhi uma profissão que escolheram para mim e eu quero mudar para algo que eu gosto. E geralmente essa jornada acontece. Isso é até muito lindo, porque a gente não tem nenhuma pessoa que não passou pelo... Qualquer pessoa que passou pelo Master não necessariamente ganhou, ela teve uma transformação de vida e ela virou um brasão de uma marca que é mais do que uma marca. Ela virou uma representação de um... Ai, tem alguém tocando. É a ONU, gente. Ela tá fazendo um projeto exatamente. com a ONU. Espera aí que a gente vai chegar lá. Gente, a gente vai chegar lá. ONU, calma aí. Segura aí, por favor. Mas a gente chegou num lugar que eu acho que a gente alcançou um lugar de transformação. Então é difícil a gente falar só com uma região, porque seria injusto, né? Sim. Então a gente consegue sim, a gente tem números muito significativos e com a internet a gente potencializa essa expansão, né? A gente começa no canal aberto, vai pro YouTube no dia seguinte, Band Play, que é o primeiro streaming. Na sexta-feira, canal a cabo, Discover Home and Health. E no sábado, estamos na Max. E no domingo, reprise para a família brasileira de tarde, que não quer assistir futebol. Nossa. A gente entendeu que essa janela era uma janela importante e tem funcionado muito bem. Então, quando a gente pensa nos nossos parceiros de patrocínio, a gente pensa nessa jornada, porque é difícil um programa começar com o mesmo conteúdo vindo todos os dias e sendo relevante. Então, a gente passou a ser parte das rodas de conversa. Então eu tô na roda de conversa da fila do ônibus de manhã, da primeira pessoa, geralmente xingando a gente, falando, ai, Masterchef, é muito tarde, e eu assisti. Eu também acho, dá pra mudar um pouquinho. É verdade. Dá pra mudar, às vezes eu perco por causa disso, gente. 0800 Band. Alô, Band, vamos essa. Mas é isso, ele fala sobre isso. Daí a gente tá nos restaurantes, porque os jurados acabam tendo um turismo gastronômico de gente que vem de vários lugares do Brasil e fala, vou visitar os restaurantes dos Masterchefs. E agora são jurados e profissionais. Né? Então a gente tem, o ano passado, o César, vencedor, ele falou outro dia pra gente que tem fila no final de semana na confeitaria dele pra comer. Ele falou, eu nunca vivi isso, gente, que coisa... E isso, é a força. A força, então Sim. Acho que tem uma dimensão, sabe? A gente tenta privilegiar esse Brasil gigante, profundo e tão cheio de camadas. Agora, o que eu queria saber? Estamos nos últimos 10 minutos. Eu quero saber da fofoca, é óbvio. Vai, claro. Que assim, Marisa, a gente tava conversando lá nos bastidores, ela falou, é um reality, a gente mostra a realidade mesmo. Nós que estamos assistindo, temos a ideia que o reality, por mais que se chame reality, tem cortes, tem edição. É tudo falso, eles já sabem quem vai ganhar. Imagina que ela conseguiu fazer isso em 1 minuto. Então, existe essa coisa do... é montado. Conta pra gente como que é real, não é? As edições chegam a certo ponto de realmente ter que tirar algumas coisas por conta do tempo ou por conta do formato. Quero saber. E olha, só emendando, teve algum barraco que não passou ao vivo? Só pra terminar, vai. Aconteceu alguma coisa? Sabe aquela coisa, você pegou, isso vai ter que cortar. Vai ter que cortar. Sabe aquele encontro de amigas que a gente fala, nossa, 10 minutos tá chegando, a gente precisa ir embora, e a gente precisa contar tudo? Conta tudo! Vai, conta. Bom, acho que assim, tem coisas que são muito importantes. Reality show é de verdade, gente. O que acontece é que nós temos uma estrutura de produção de audiovisual. Então, a gente não tem um reality para produção. O reality acontece dentro de um perímetro de gravação com os participantes. A gente faz edição sim, mas a edição é sempre feita dentro de um contexto. No meu caso, é um talent show. Então eu não consigo, em nenhum momento, tirar as coisas de contexto, porque é como se eu mudasse a receita das coisas que eles estão fazendo. Então não existe isso. O que acontece, e é real, ninguém é uma versão só de si mesmo. E isso é a primeira coisa que eu falo para os participantes quando eles chegam. Ninguém é uma coisa só. Eu não visto meus participantes de personagens de novela. O que acontece é que o Brasil, por ter uma cultura
de assistir novela, vai elencando a mocinha, o vilão, aqui esse é rasteiro, esse daqui provavelmente vai dar um bote em alguém. E dentro desse universo eu acho até divertido, porque as pessoas vão indo para os lugares que a gente, Nossa Senhora do reality me ajuda todos os dias, mas se eu tivesse a internet como meus roteiristas, eu teria, sei lá, todos os Eminis, os Canes da vida, Sim. porque é tão desdobramentos tão improváveis dentro de uma vida real. E essa eu acho que é a grande sacada do programa. São pessoas de verdade, sim, dentro de um contexto de pressão, porque tem um relógio, tem 10 câmeras, tem 3 pessoas analisando, tem uma produção falando, você tem os concorrentes, você tem microfone. Então é óbvio que ninguém tá ali num lugar confortável da sua cozinha. Mas todo mundo que entra na cozinha, eu tenho extremo respeito, porque eu acho que é muito corajoso você se aventurar numa cozinha como o MasterChef. Precisa ter muita coragem para você se mostrar ser você. Então, eu de verdade falo para todos os participantes, se a internet te ama e te odeia, bem-vindo ao mundo do entretenimento, porque a gente carrega ônus e bônus o tempo todo. Eu sou amado e odiado o tempo todo, eu nem sou on-câmera. Eu tenho gente que me odeia desde o primeiro dia de MasterChef. Já tem hater. Eu tenho hater que me acompanha, então eu acho que na verdade Deus. ele me ama. Porque tem gente que fala comigo sobre o meu trabalho, o jeito que eu tomo decisões desde o dia 1 que eu assumi direção geral, porque daí foi quando eu realmente fiquei mais exposta. Então, eu acho que esse lugar é um lugar que a gente tem que surfar bem, mas eu não descredibilizo quem entrou lá. Puxa, mas não cozinhou nada, trouxeram só porque era engraçado, isso aqui. Isso não acontece no Master. O Master é quase uma prova da FUVEST, uma prova para você entrar num concurso público, sei lá, uma coisa muito difícil. São muitas etapas. Todo mundo que entra ali entra num poder de igualdade. O que acontece é as pessoas vão estudando e vão melhorando. E algumas vão caindo no que é as armadilhas da vida. Emoção, sentimento, comparação com o outro. Um dia que traz um problema de casa, eu falei pra vocês, um dia eu sempre carregava problemas da minha casa, porque a gente passa 14, 16 horas dentro de um set. Nossa. É óbvio. Então, claro. Quem ganha MasterChef, gente, é quem consegue ter a melhor estratégia. Não necessariamente é o melhor cozinheiro. Talvez a melhor inteligência emocional, né? Que consiga lidar com essa... Olha, então, fica assim, a dica pra você, exatamente. Tá? Às vezes, o melhor cozinheiro, em termos de análise do que a gente faz nos bastidores, tinha a maior nota. E teve gente que saiu no primeiro episódio. Olha. E não foi só uma pessoa, foram várias. Então, eu não menosprezo, eu não admito ninguém chegar e falar mal de qualquer participante do MasterChef. Você pode não gostar, você pode falar, não quero ser amiga da Marisa. Tá tudo certo. Você tem esse direito. Agora, você nunca vai descredibilizar uma pessoa, porque daí eu sou eu sou a protetora desse formato e dessas pessoas que se aventuraram nesse lugar, e eu acho que é muito desonesto, injusto a gente fazer um recorte, porque ali é um recorte da sua vida, é um recorte do seu momento. Às vezes, daquele dia, a decisão do que você fez tinha uma estratégia, mas essa estratégia não ficou muito clara. Isso acontece. Então, sobre a sua pergunta, para terminar. Na verdade, sempre tem embates, né? Não sei se barraco nunca chega em mim, porque, né, eu tenho todas as minhas equipes, eu me distancio dos participantes, até como credibilidade, porque eu não quero causar nenhum tipo de influência, nem para os jurados, a gente não deixa os jurados terem acesso a eles, e eu não participo da rotina do dia a dia do Master com eles. Eu faço a parte da seleção, assisto todos os vídeos, eu sei quem são, eu seleciono, tudo isso faz parte do que eu tô geralmente no último teste antes da cozinha, eu participo e como e tô ali na avaliação de todos os pratos que eles fazem, mas por ética eu me afasto para que não tenha nenhuma intervenção minha de gosto parcial, mais ou gosto menos, porque a minha imparcialidade, isso para mim é uma coisa que eu não abro mão. E essa é uma coisa do projeto que eu não faço. Mas tem os bastidores, né? E os bastidores, eles sempre são conflitantes, porque existe a frustração de uma prova que acabou de acontecer, e vocês achavam que vocês iam sair melhor do que eu, porque a gente meio que tá estudando todo mundo junto, porque acontece um reality paralelo do reality, né? Claro. E as pessoas vêm para São Paulo, cada uma fica no lugar, a gente já teve época de confinamento, agora não é liberar, agora não tem mais confinamento por causa da pandemia, então as pessoas ficam em lugares com os outros, às vezes ficam em lugar sozinho, às vezes ficam isolado. Tem o problema das pessoas que largaram seus empregos de férias e estão passando a ficar mais tempo porque estão ganhando
mão na cozinha e se programaram para 30 dias e precisa falar pro chefe que não pode falar sobre o projeto, mas não pode voltar, porque tem a coisa da confidencialidade. Então, sabe a sua vida real dentro de um camarim? É isso que acontece com 20 pessoas, geralmente 18 pessoas que não se conhecem. Então, vai ter choque. Barraco eu não sei de nada, mas eu acho que tem sim sempre uma rusga. Brigas, né? Tem. Às vezes eu encontro ex-masterchefs e tem uns que se gostam, uns que não. E eu respeito porque eu acho que no ambiente social todo mundo se respeita. Isso eu acho que daí é o lugar que eu fico, aliviada. Porque eu também não gosto de todo mundo. Eu também não amo todo mundo. Na vida a gente não gosta de todo mundo. Você trabalha com todo mundo que você ama? Não, às vezes não. Às vezes você fala assim, não tenho admiração, mas eu tenho respeito. Eu sei a hierarquia, tenho o lado social, tento olhar para o lado que talvez não me fascine, mas que possa contribuir na minha jornada de crescimento e desenvolvimento. Porque quando você olha e analisa alguma coisa que você não gosta no outro, na minha cabeça eu tô analisando o que eu não quero fazer. Então eu não preciso ficar rasgando palavras para você se transformar. Eu falo, bom, isso eu não quero, isso é inadequado, isso eu não vou fazer. Toda vez que eu trabalho com alguém que eu não gosto, que eu tenho pouca admiração, eu sempre penso o que eu não quero pra mim. E segue a vida. Então não muda, as relações são válidas e meio que segue nisso. Isso chama-se maturidade profissional, né? É isso. Vamos dizer, né? Às vezes dá uma vontade. Dá, é isso que eu ia falar, né? Às vezes rolam umas palavras que não são mais aceitadas. Sim, seguradinha, calma. Olha aquele prato lindo e experimenta. Porque eu acho que você também... Dá pra experimentar? Final lá? Rola um... Eu experimento... Imagina que delícia. Eu experimento tudo que a gente vai fazer antes. Ah, tá. Porque a gente encara a comida do MasterChef como documento. Às vezes eu entrando com os jurados, eu experimento, mas a minha opinião não é válida. Então, como documento, a opinião deles é que é válida. Então eu Como evito... assim antes, Má? Não sei se eu entendi. Toda vez a gente faz uma apresentação de prova. Então, se o jurado traz vai fazer uma aula, ele vai fazer um prato, ele já fez um prato antes pra gente poder gravar, e esse prato geralmente a gente come pra gente falar, ai, puxa, será que o cara consegue chegar nisso? Esse sabor aqui, nossa, esse ingrediente, se esquecer, ele faz todo sentido. Então é meio que para alimentar esse lugar. Então a gente tem a curadoria dos ingredientes, né? Nossos fornecedores falam, olha, punks, por exemplo, gente, é um universo, né? É muito maravilhoso. Eles trazem pra gente e falam assim, prova aí. Então eu ganho, gente. Eu ganho tucupi negro. Eu ganho muito ingrediente de vários lugares. Toda vez que alguém vem, um chefe de cozinha vem pra São Paulo, ele me traz um presentinho pra eu testar em casa. Ai, que delícia. Que difícil. Bento e Luísa agradece. Bento e Luísa são gastronômicos. Ai, Marisa. A gente só agradece, né, Rô? Foi incrível, obrigada. Nem acredito que já passou uma hora. É tão bom receber aqui mulheres poderosas como você, inspiradoras, né? Então, demais. muito obrigada. Gente. E, Má, fala aqui pra quem tá assistindo, onde te encontra, onde te acompanha, fala dos seus projetos. Nossa, gente. Agora é o seu momento. Ai, que legal isso. Tô aprendendo a fazer televisão agora. Gente, eu sou... Segue meu @ Marisa Mestiço, que é Marisa Mestico, em todas as redes. Eu tô lá no LinkedIn conversando mais sobre business, né? Agora um pouco mais. Vou produzir conteúdos, tenho tido esse approach mais. Se você quiser palestras, às vezes, para sua cidade, para sua empresa, para o seu grupo de funcionários... É uma empresa de audiovisual e quer dar uma reciclada, ouvir um pouco dos learnings que eu tive durante essa jornada para dividir num projeto novo. Eu tô, inclusive, como consultora de conteúdo de um projeto novo, que eu não posso falar ainda, mas daqui a pouco eu posto para vocês. É isso, eu acho que é meio que conversar por lá. Eu sou muito aberta e eu gosto de gente. Eu escolhi a minha profissão de trabalhar com gente. Então, eu vou ficar muito feliz se tiver vocês lá para conversar sobre qualquer assunto, porque eu tenho opinião formada sobre qualquer coisa. E viva o MasterChef. Isso. MasterChef. Certo. Viva a Marisa, Vamos viva o lá, MasterChef. viva tudo. A gente tem um presentinho pra Marisa. Olha, vou explicar. Explica. Tá? Temos uma parceira, ela é colunista da revista Tudo, que ela escreve sobre cuide-se, cuidar do corpo, da mente. Eliana Testori, e ela criou essa essência. Tá difícil de abrir. É de puxar, puxa. Só É um puxar. aromatizante, Isso. assim, de ambiente. Mas
uma essência criada Só pra gente. pra gente. E Então, ela dá criatividade. Você pode jogar no carro. Na verdade, jogar quando o no clima carro. estiver ruim, eu já É isso. Aí você fala assim, ai que tudo, gente. Ai que tudo. É uma lembrancinha gente. queridíssima. Ai, obrigada. adorei. Obrigada, gente. É Que isso, mimo. tá? É um mimo. Adorei. A gente também agradece nossos patrocinadores queridos, a Discovel, maior concessionária Volkswagen da região, a Eliane Tessitori também, nossa querida parceira, A Cia Blend Coffee. tá sempre com a gente. Tá sempre com a gente. E toda a estrutura do estúdio, que foi feita por vários parceiros. Sunset Decor, Davino, que é a Lotus Comunicação. O nosso estúdio querido, O nosso Estúdio estúdio 21, Conrado. E é isso. Muito obrigada. Obrigada, Maria. Até a Obrigada, próxima. gente. Tchau, Até a tchau. próxima. Tchau, tchau. Tchau.